Não dá para você usar o SharePoint sem ter essa visão mais macro, tá, gente? Senão você vai estar sempre se limitado ao mínimo. Você não vai aproveitar a ferramenta da melhor forma possível. Se o assunto mais gravado nesse canal não for SharePoint, ele deve ser o segundo. Eu acho que é um dos assuntos que mais tem dado engajamento do pessoal, e como a gente produz o que vocês pedem, estamos aqui de volta para gravar mais uma vez para falar de SharePoint. Agora, observação, note. Estamos com cenário novo. Agora a gravação tá nível profissional. Cenário com acústica, espero que fique bom. Deu retorno pra gente se melhorou a acústica, se melhorou a estrutura, se a imagem tá melhor. Estamos investindo cada dia mais em ter um conteúdo de qualidade. E falando em investir, olha quem retornou por aqui. Rapaz que nunca aparecia, tava de férias, deve ser, férias coletivas, não tô entendendo isso. Voltamos com tudo, gente. Agora com muito mais gás, muito mais conteúdo que a gente já tá planejando para soltar nos próximos dias e vamos com tudo. Hoje, a nossa ideia é fazer um conteúdo rápido, um conteúdo bem dinâmico aqui, de um ponto que a gente vê muita gente tendo dúvida, né? Com certeza, extremamente necessário em qualquer empresa ou qualquer pessoa que está usando o SharePoint, usual. Você vai precisar a qualquer momento, a base do SharePoint. Exatamente. A base, assim, se você não sabe isso aqui, você não entende o conceito do SharePoint. 90% das ferramentas da Microsoft, você vai usar de forma separada, ela é igual a todas as outras. O Planner, ele é pior do que o Trello. Talvez o OneDrive seja mais difícil do que o Google Drive. O Power BI, não, ele não tem muita concorrência, não. Tá, ele é mais feio do que o ClickSense. Então, se você não souber a base para integralizar todas essas ferramentas e usar de forma mais inteligente, você vai ter um monte de ferramenta picada. Sim. Que é ou pior ou mais difícil do que outras ferramentas que tem no mercado. Lembrando sempre, gente, o que a gente bate muita tecla aqui, o maior valor das ferramentas do Office 365 está na integração. Não é na qualidade da ferramenta em si. Como se fosse aquela velha máxima. Se alguém chega e resolve explicar como é que é um elefante sem ver, ele vai falar que é uma coisa alta, dura, áspera, que vai mais ou menos ali do chão até o teto, e o cara vai falar que é uma parede. O que faz realmente a coisa parecer aquilo tudo que ela é a visão completa. Você conseguir ver tudo que tem ali dentro. Então a soma dos fatores aqui é diferente do resultado do produto. Aqui a gente precisa realmente ver o conjunto. Aqui 2 mais 2 é 4, mais 2... Deixa eu ver, 2 mais 2 é 4, 2 elevado a 2. Não, 2 elevado a 2 não é 4. Corta essa parte, Robo. 3 mais 3 é 6. 3 vezes 3 é 9. 3 elevado a 3 vai dar... Eu não sei. Muito mais, dá 27, se eu não estiver muito errado. Mas a ideia é, só o SharePoint mais o Planner já é uma ferramenta muito mais ampla. SharePoint Planner mais Power BI, outro nível. Então, o que a gente fala aqui, a importância é entender o nível de integração da plataforma para você usá-la como um todo. Usar da maneira que o desenvolvedor pensou. Sim. E o básico para isso é entender o que é uma biblioteca de dados. Exatamente, exatamente. É um ponto extremamente importante e que acontece muito. Muitas pessoas hoje migram para o SharePoint no sentido muito mais da intranet. Só que, principalmente aqui no canal, a gente quer dar essa visão mais ampla para as pessoas. Quando você está utilizando o SharePoint, você não tem só a intranet, você tem a integração das ferramentas Office em um lugar só. Geralmente, as empresas hoje estão migrando para o SharePoint no sentido de intranet. E a gente quer trazer no canal a visão mais macro. Só Sim. que não tem como sair do básico. O básico Exato. é a biblioteca de documento, é criar uma pasta dentro do SharePoint. E é isso que a gente vai falar hoje. E assim, a gente vai ficar no básico aqui, tá? Se você quer conhecer um pouco mais, a pasta e o canal tem uma semelhança? Tem. A pasta tem um canal oculto ou um canal privado? Tem. Mas muda o cenário. Então o que a gente vai falar aqui é do básico. O que é uma biblioteca de documentos? Exatamente. Vamos lá então. Assim, primeiro ponto. Você acha que válido a gente começar a mostrar aqui a tela? Nossa tela. Nossa tela. ChatGPT é a nossa nova brincadeira. A gente podia até brincar com isso aqui agora, né? Vamos perguntar pra ele a diferença? Eu sei o que eu tô fazendo agora. Olha aqui. Biblioteca de... Eu ia a primeira definição que ele traz. Porque eu acho que você tem que começar o vídeo falando da definição da biblioteca de documento e de uma pasta. O ChatGPT é o Google do cara preguiçoso. E o Google era o sistema de busca do cara que tá com preguiça. Então, assim, ele chegou no nível absurdo. Não, vamos ensinar as pessoas a usar o ChatGPT rapidinho? Primeiro, dica de vida para usar o ChatGPT. Pensa que ele é seu amigo, inteligente pra caralho. Você tem que fazer o cara resgatar a memória dele. Exatamente. Me defina o que é o SharePoint. Pensa o seguinte, o ChatGPT, uma das bases da inteligência artificial é a rede neural. Então você manda um assunto para ele divide aquele assunto o máximo possível em computadores, em processamentos atrás, em microprocessamento, para ele poder achar o melhor caminho, para ele achar algum padrão na volta. Exatamente. Se você achou esse primeiro caminho, você já facilitou a vida dele. Agora ele vai daqui para outra subdivisão. Então ele vai achando os caminhos e as rotas. Exatamente. Se você pedir ele primeiro para definir
o que é o SharePoint, ele vai te dar um caminho para SharePoint. E ele já descobriu que quando você falou de SharePoint, é Office 365. Exatamente. Então ele já eliminou um monte de lixo no meio do caminho. Exatamente, porque trabalha muito baseado em probabilidade. Ele tenta adivinhar qual que seria a palavra que mais se encaixa na frente da frase de acordo com a probabilidade das pesquisas que as pessoas fizeram no passado. Exato. O SharePoint é uma plataforma de colaboração da Microsoft, já sabemos, que permite que as equipes compartilhar e gerenciar informações e documentos em um ambiente online seguro e centralizado. É importante. Se a gente pegar as palavras aqui, colaboração em equipes, centralizado. Sim. Informação e documento. Exatamente. A gente já falou disso uma vez, acho que ele aprendeu com nossos vídeos, tá? Falar a verdade. Ele oferece recursos para a criação de sites, intranet. Vamos, primeira diferença. Que diferença entre site e intranet? Perfeito, excelente. Eu acho que é uma grande dúvida, igual eu apontei no começo, muita gente vê o SharePoint basicamente como intranet. A pessoa tem um servidor e fala, não, eu não quero mais um servidor porque eu tenho isso na máquina. Eu quero agora utilizar na nuvem. A ideia do SharePoint é muito mais ampla do que só do intranet. Que isso. Exato. Pegar primeiro aqui, o que é uma intranet? Intranet, imagina que a internet, ela é uma intranet do nosso mundo, né? Nenhum ET consegue acessar a nossa internet aqui ainda. Então você tem aqui, a internet que a gente vê ela é a internet do mundo. O mundo inteiro está naquela internet que ela é interconectada. Sim. Uma intranet, ela está dentro de uma outra sociedade. De um ambiente específico. De um ambiente específico. Pode ser uma empresa, pode ser uma rede de colaboradores, sim. Pode ser uma cooperativa, pode ser uma faculdade, pode ser uma turma de uma sala, pode ser amigos. Então, assim, intranet é um conceito de conexão de rede, né? Limitada em algum ambiente. Exatamente. O site é uma forma de você visualizar informações dessa intranet. Então, a intranet em si é essa ideia de ter uma rede interna de computadores interligados e cada um disponibilizando as informações que ele quer. Igual na sua máquina. Tem informação que você disponibiliza com o mundo. No passado, mais com a questão do casar, a rede B2B, do torrent, uma parte da minha máquina eu compartilho com o mundo, outra parte não. Exatamente. A internet é a mesma coisa. Parte da sua máquina está compartilhada na rede. Outra parte é só a sua. Você delimita quais grupos ou quais pessoas vão acessar. Exatamente. Você já começa a ter um conceito básico do que é Perfeito. A biblioteca de dados que a gente quer chegar lá. Então, aí vem gerenciamento de documentos, colaboração de equipes, muitos outros recursos para melhorar a produtividade e eficiência. A gente já falou muito de produtividade aqui, porque a gente separou muito bem os vídeos. Eu tenho certeza que o ChatGPT viu meu vídeo. O SharePoint pode ser usado em diferentes setores, como empresas, governo, organizações sem fins lucrativos, educacionais e saúde. Ele também pode ser integrado a outros produtos da Microsoft, como o Office 365. Aqui eu acho que ele errou. Errou feio, errou rude. Porque ele falou, ele tá dentro do Office 365, né? Ele podia ter falado, ele pode ser integrado com Word, com Excel, com Planner, com Sway, com Power BI. Sim. É a visão que a gente sempre traz, da questão da integração do SharePoint. A gente sempre vai bater muito nessa tecla, porque é onde a gente diferencia a usabilidade do SharePoint. A gente para de novo de ver ele como uma ferramenta de compartilhamento de arquivos e gerenciamento de arquivos para algo muito mais macro. Sim. Isso é muito interessante. Não dá para você usar o SharePoint sem ter essa visão mais macro, tá, gente? Não dá, senão você vai estar sempre se limitado ao mínimo. Você não vai aproveitar a ferramenta da melhor forma possível. Mesmo que a maior parte das empresas que a gente trabalha tratam o SharePoint dessa forma. Sim. É simplesmente uma internet. A maioria das empresas que prestam consultoria quando a gente chega no cliente. Exatamente. Dá vontade de não dá, mas tudo bem. Aí eu fui para um segundo nível. Defina o que é uma biblioteca de dados no SharePoint da Microsoft Office 365. Ou seja, eu tenho que especificar, porque o SharePoint tem a versão dele meio que offline, que você podia instalar na sua rede antigamente. Aquele cliente nosso lá que é subsidiário da japonesa que constrói caminhão fora de estrada, se pegar, pegou. Eles usavam o SharePoint instalado no servidor. Para quê? Para facilitar a busca de documentação. Nossa, bacana. Entendeu? Mas... Tem uma versão anterior do SharePoint que fez isso. Inclusive, depois a gente pode até fazer um vídeo dela. Bacana. É o SharePoint Offline. Foi onde ele começou. Interessante. Bem interessante. Pra você ter uma ideia, a primeira vez que eu ouvi falar de SharePoint na minha vida, eu lembro até hoje. Eu tava trabalhando na máquina, procurando vaga de emprego. Eu ainda procurava emprego nessa época. Tudo bem que hoje, às vezes, eu penso em procurar também e abandonar isso aqui. Eu vi uma vaga que falava que você tinha que conhecer o SharePoint. Isso em 2000 e... Se eu tava na máquina, a máquina foi antes de 2010. Eu não fazia ideia.
A primeira experiência que eu tive de SharePoint provavelmente foi um pouco antes de entrar na ProResultado. Pois o primeiro SharePoint que eu montei na ProResultado, eu tava no Chile fazendo dando um jeito de implantar o BI lá para mostrar pro cliente, mostrar o potencial que a gente tinha de conseguir gerar. Eu meti uma compra na Microsoft, eu já fui direto, qual que é o mais complicado que tem aqui? É o E5, então é esse daí que eu quero. Vou ver tudo que tem lá dentro. Aí eu conheci o SharePoint. Meu amigo, quase aquele vídeo da cabeça explodindo assim, vindo na mente, tudo aquilo que pode acontecer. Mas assim, o SharePoint ele tem essa visão e ela é muito legal, porque imagina uma rede interna, a dificuldade que as pessoas têm, olha para contabilidade. Às vezes a dificuldade que a pessoa tem quando trabalha na contabilidade de rede, de achar que pasta que tá, onde tá, o que tá fazendo. Sim. Você trabalha com uma estrutura de SharePoint, o cara acha tudo muito fácil, porque é um site. Sim. E até a possibilidade de você disponibilizar para cliente, né? Porque sim. Existe um ponto... Só que eu não sei se o SharePoint antigo se disponibilizava para cliente, se ele é só interno. Porque você ia ter que abrir uma porta para entrar na sua rede. Dá para fazer? Dá. Só que você tem uma estrutura de servidor 24 horas e com uma porta aberta para a internet, para na hora que o cara jogasse um domínio lá, ele vinculasse ao seu DNS daquele site. Realmente é mais difícil. Mas dá, com certeza dá. No cenário de hoje é uma facilidade muito maior. Sim, exatamente. Hoje você simplesmente consegue pegar alguém que está fora desse ambiente, colocar dentro desse ambiente, gerenciar o acesso. Porque o servidor é pela Microsoft, entendeu? Exatamente. Você não precisa preocupar com DNS, nada do tipo. Ela se vira. Exatamente. Vamos lá, o que ele fala sobre a definição de uma biblioteca de dados? Uma biblioteca de dados da Microsoft Office 365 é um repositório centralizado onde os usuários podem armazenar, organizar, gerenciar tipos de arquivos e informações. Excelente. Acho que foi uma ótima definição de uma biblioteca de dados. Mas vamos ver se ele... Mas ainda para mim, isso aqui é uma pasta. Exatamente. A definição disso aqui ainda é uma pasta. Entendeu? Porque ele vai acabar tratando a biblioteca de dados no sentido mais... Talvez pasta, né? Pasta Sabe de por quê? arquivo. Porque é muito comum. Clientes que eu já trabalhei, que tinha um SharePoint que não foi estruturado pela ProResultado, basicamente é uma pasta. Sim. Que ele vai ter uma pasta. É uma pasta macro com várias pequenas pastas. Que eu vou lá dentro e crio mais 3, 4 pastas de cada um dos setores, por exemplo, ou qualquer, sei lá, diretoria, alguma coisa que ele vai entender que é interessante subdividir, e é isso. Até melhor do que termo pasta, repositório. Exatamente. É porque ele trata como repositório. De intranet. O cara vai... Tá dentro do servidor, existe uma pasta lá chamada Empresa X, Empresa ProResultado. Sim. Empresa ProResultado é setor administrativo, financeiro, RH, DP. Pronto, dentro disso, eu vou dar o acesso às pessoas que acessam cada uma delas. É uma coisa que acontecia muito na ferramenta que a gente usava. Como naquela época, no passado, era difícil ficar mandando... Eu nem sei se eu posso ficar falando da ferramenta assim. A gente ficar mandando e-mail e ocupando muita rede, o que a gente fazia? Eles criaram um lugar que chamava Temp, que era uma pasta da rede temporária, que você salvava as coisas lá, outra pessoa pegava e de vez em quando eles apagavam. Você via pra quê? Compartilhar as fotos das festas. Basicamente. Então, tipo assim, mas era aquela ideia, a gente fazia muito rápido. Salva na pasta da rede. Não era num computador, não era num servidor. A rede pra gente era composta de pastas. Exatamente. Tem a pasta mãe e as outras pastas filhos. Exatamente. Por exemplo, na antiga empresa que eu trabalhava no comercial, e lá a gente tinha pasta do comercial, tinha subpasta da que era, por exemplo, para colocar o e-mail de proposta. Se o cliente solicitava uma proposta... Pasta da rede. Exatamente. Você salvava aquele e-mail... Você nem sabia lá que servidor que ela tava, qual computador. Não fazia ideia. Só sabia que era na pasta da rede. E se você botar um nível ainda mais, tinha gente que via aquela pasta como uma pasta da máquina dele. Sim, nem sabia. Só que de algum motivo estava compartilhado com outras pessoas. Todo mundo conseguia ver, mas ele só tratava. Exatamente. Mas é aquela ideia. O usuário, quando ele tá no nível mais básico, ele vai... Ixi. Mas tudo bem, o Rômulo resolve isso aí pra gente. O que acontece? A galera, quando tem um nível... Às vezes é mais fácil você virar pro usuário e falar assim, é assim e pronto. Sim. Ele vai achar o caminho mais fácil. A gente tem isso aqui dentro, às vezes. 100%. Entendeu? Às vezes a gente complica pensando que todo mundo vai ter o mesmo entendimento. E às vezes a capacidade do cara tá voltada pra uma coisa bem específica. Que ele faz muito melhor do que a gente. Computador, ele quer o básico. Exatamente. Vou dar um exemplo. O Rafael não sabia até hoje o que era. Até outro dia ele não sabia que era memória RAM e HD. Ele não diferenciava um do outro. Não mesmo. E resolvia SharePoint, Power BI, estrutura de rede, validação de dados dos clientes, tudo. A única coisa que ele sabia que eu falei, Rafael, vou te dar uma máquina com 16 GB de RAM e um processador mais foda aí, pelo menos com uns 8 núcleos. Ele tá bom. Rodou o BI, ele tava feliz. Exatamente. Aquele cenário, pra mim, eu preciso resolver o meu problema. Meu problema era no Power BI. Meu problema era no SharePoint. O que tinha por trás... O que resolvia... Pra mim... Ele só sabe que ele gosta da máquina dele, mais nada. Exatamente, eu não sabia por quê. Eu acho que, na verdade, eu comecei a descobrir o que era memória quando eu vi que o Power BI não tava atualizando e falava lá, não tinha memória suficiente pra carregar. Aí eu falei, cara, você tem um problema? É tipo isso. Então, assim, você não precisa fazer o cara saber tudo, mas você tem que focar. Exatamente. Então, por exemplo, aqui, a gente devagou um pouco, mas as bibliotecas de dados do SharePoint são projetadas para facilitar a colaboração e o compartilhamento de informação. Perfeito. Entre os membros da equipe e permitir várias pessoas trabalharem no mesmo arquivo simultaneamente. Sim.
Ok, concordo, até aqui. Oferece recursos para controlar a versão, fluxo de trabalho, permissão de acesso, metadados, pesquisa, alertas e outros recursos que ajudam a gerenciar. Aqui eu acho que ele já deu uma classificação melhor, porque isso aqui, eu já estou falando um pouco mais dos recursos que eu tenho no SharePoint, que nem sempre você vai ter num arquivo normal. Exatamente. Por exemplo, gerenciamento de versão. Eu acho que isso é fantástico lá dentro. E tem muitos outros pontos também, né? Por exemplo, até a parte mesmo de trabalho simultâneo, se você estiver na intranet. Boa. E isso aqui é um ponto importante. Quem já acompanha nossos vídeos sabe de uma dificuldade que, por exemplo, se você abrir 2 arquivos em Excel que esteja na máquina, se abrir pelo OneDrive na máquina, ele vai ter o salvamento automático certinho, mas existe a possibilidade de dar erro. Só que se for online, 0. Sim. A gente tem cliente que geralmente a equipe não tem o Excel dentro da licença, e eles trabalham tudo com ele online, é 100% livre de erro. Sim. Não dá nenhum. Ainda mais quando o cara... Melhor pra mim é o cara abrir somente pelo Teams. Exatamente. Mas, lembrando, você se limita, tá? Trabalhar com Excel online... ele tem coisa que ele não tem gera. Tem umas limitações. Uma planilha complexa, eu trabalho Sim. com formas mais robustas, você vai ter uma dificuldade. Mas, pro dia a dia ali, um soma-se, um conte-se, um soma, você não vai ter problema nenhum. Outra coisa que eu acho, histórico de versão. Aí isso é fantástico. A gente tem caso aqui, questão da ISO mesmo, né? Que Nossa. você precisa ter Aquilo esse ali salvou o gerenciamento projeto da ISO absurdamente. Não, Exatamente. facilitou demais a vida. E a gente vai fazer um projeto de ISO só pelo SharePoint ainda. Aí aqui ele fala sobre, além disso, biblioteca de dados podem ser personalizados de acordo com a necessidade e outras... E aqui, ó, integrados a outras ferramentas. Não tem jeito. Sempre se você for pesquisar SharePoint de forma mais profunda, você vai chegar na parte da integração. É fato, gente. É fato. Pois é, mas aqui eu não senti muita firmeza na diferença. O pedido foi para ele definir. Eu pedi para definir. Agora vamos pedir ele para fazer o quê? Diferenciar. Vamos ver se agora o que ele me fala. Uma pasta de arquivo é um repositório. Eu tô falando que esse cara me copia. O repositório de arquivos que é armazenado em um sistema de arquivos tradicionais, como disco rígido, local ou compartilhamento em rede. Uma pasta de arquivos geralmente só pode ser acessada por uma pessoa de cada vez, a menos que seja compartilhado, e não oferece recursos avançados. Conversão, olha lá, exatamente o que a gente colocou. Só uma dificuldade nele aqui. Ele tá pegando a pasta mesmo, uma pasta que tá na máquina, né? Sim. A ideia talvez seria uma máquina uma pasta dentro do SharePoint ou de fato diferenciação de biblioteca de documento, boa. ou uma pasta Sim. lá dentro, porque aquele sentido de não. Se você criar um site do SharePoint, automaticamente você vai ter pastas. Exatamente. Só que você vai ter um nível maior, que é onde começa, que é o General. Sim. Lá você começa a biblioteca de documentos. E a partir daquilo você não cria mais biblioteca de documentos, você cria pastas dentro. Vamos refazer essa pergunta? Vamos ver se ele vai conseguir. Diferencia uma pasta de arquivo no... Eu acho que nesse nível... OneDrive. É bom saber que alguns ainda vai demorar um pouco para as máquinas substituírem a gente, tá? Vou tentar aqui, ó. Diferencia uma pasta de arquivos no OneDrive, que permite tudo isso, no OneDrive de uma equipe do Teams, de uma biblioteca do SharePoint. Embora exista semelhança entre as pastas de arquivo do OneDrive, equipes no Teams e biblioteca, ele não entendeu muito bem, mas tudo bem. Existem diferenças importantes. Uma pasta de arquivo no OneDrive é um repositório de arquivos pessoal para cada usuário do Office, o que pode ser acessado por meio de um aplicativo da web, aplicativo móvel. As pastas são normalmente usadas para armazenar dados pessoais. Uma equipe do Teams é um espaço de trabalho. Ele não entendeu que era uma pasta no OneDrive de uma equipe do Teams. E um repositório centralizado. Beleza, ele voltou à mesma pergunta. Ele não vai conseguir interpretar. Vamos tentar interpretar. Vamos tentar de novo, uma última vez, antes da gente entrar. Talvez se tirar a parte do OneDrive, será que se a gente colocar mais resumido? Não, mas foi o que ele tinha feito, né? Eu tenho que falar que a pasta de arquivos, as ferramentas localizada dentro de site do SharePoint, de uma biblioteca. As ferramentas disponíveis para uma pasta de arquivo localizada dentro de um site do SharePoint são vários aspectos. Uma pasta de arquivos de um site do SharePoint é um diretório de arquivos que é armazenado em um site específico do SharePoint e pode ser acessado por vários usuários. As ferramentas disponíveis para uma pasta de um site do SharePoint são relativamente básicas e incluem recursos como upload, download, renomeação, exclusão de arquivos e criação de novas pastas. Onde ele vai entrar mais profundo. Último. Em resumo, enquanto as pastas de arquivos de um site do SharePoint oferecem recursos básicos, como gerenciamento de arquivos, essas coisas, SharePoint são projetados para fornecer soluções completas de gerenciamento de conteúdo para uma equipe ou organização. As bibliotecas do SharePoint são altamente escaláveis, seguras e podem ser acessadas por usuários de diferentes locais e dispositivos, tornando-se uma solução ideal para gerenciamento centralizado de informações. Então vamos fazer o seguinte, só para a gente poder ir então para a prática aqui. Eu vou pegar o SharePoint
Qual que era aqui? Estamos aqui aberto no nosso Training Space de teste. O que acontece? O SharePoint ele é uma ferramenta que está dentro da biblioteca de dados. Exatamente. Ou seja, ele é um site disponível nessa biblioteca de dados, ao meu ver. Não sei se você tem outra opinião. Não, eu concordo. Acho Por que eu penso nisso? Por causa disso aqui, conteúdo do site. O site é um conteúdo Dentro, de uma exatamente. biblioteca mais macro. Sim. Exatamente. A gente podia fazer um vídeo depois como habilita para fazer subsite. Eu não sei se eu já fiz esse vídeo. Já fez? Acho que não. De como que habilita, porque não aparecia, lembra? Exatamente. Quando você entra aqui, isso para mim é a biblioteca do SharePoint. Essa parte aqui de conteúdo dela. Por quê? Aqui dentro tem tudo. As páginas do site são apenas uma parte dessa biblioteca. A biblioteca em si, ela guarda o wiki, que está lá dentro do Teams. Ela guarda o site, ela guarda os documentos, que é o OneDrive, que são as pastas. Ela guarda outros dados que você precisa para gerenciar no dia a dia. As listas, né? As listas. A gente vê. Por exemplo, as listas, que é como se fosse um banco de dados. Sim. Que extremamente interessante. A gente Sim, tem e pouco usado. Exatamente. Muito pouco usado, só que extremamente interessante. A gente já gravou vídeo sobre list, tá? Muito, muito bacana. Recomendo todo mundo voltar a assistir. Exatamente. Basicamente, isso aqui é a biblioteca. Sim. O que acontece? Quando eu estou na biblioteca e venho na parte de documentos, ele me joga meio que para dentro do OneDrive. Tanto é que ele muda a carinha aqui e vira pastas. Isso aqui é onde eu também é uma parte da biblioteca, mas é a parte da biblioteca mais usada pelo usuário final. É aqui que você tem acesso. O restante lá é uma questão mais avançada. Exato. Qual a diferença da biblioteca para uma pasta? Primeiro, a biblioteca é a ferramenta. É ela que te dá o suporte. Por exemplo, se você entrar numa pasta, o que ela te dá? Ela te dá acesso a vir, por exemplo, aqui vamos colocar aqui detalhes. Você consegue saber tudo que foi alterado dentro dessas pastas aqui no dia a dia. Quando você fala de uma biblioteca de dados, ela vai salvar todo o log de alterações daquela biblioteca. Então, ele vai salvando log de alterações. Com log de alteração, eu tenho o versionamento dos arquivos. Então, basicamente, o que eu diferenciaria é a biblioteca, ele é um repositório maior, como se fosse realmente um espaço que pode ser usado, mas com ferramentas já pré-definidas por trás dele. Então, por exemplo, se eu estou aqui num repositório e eu quiser, o repositório como pasta mesmo, uma biblioteca. Eu tenho uma biblioteca que está conectada a um site do SharePoint. Sim. Dentro dela eu tenho várias pastas. Por exemplo, eu tenho uma pasta aqui que é a biblioteca da Prova Resultado. Eu tenho vários arquivos aqui dentro. Sim. Eu tenho uma outra pasta que é o Drive da Prova Resultado. Então, cada uma dessas pastas aqui é simplesmente um espaço, um repositório que eu posso salvar arquivos dentro da biblioteca. Sim. Que a biblioteca em si é esse grupo onde, além do espaço para salvar os arquivos, eu posso ter um site que está integrado a essa biblioteca. E esse site, essa ferramenta do site, que me dá a opção de colocar um SharePoint, um Power BI disponível, um Sway, me dá a possibilidade de colocar um arquivo aberto. A biblioteca em si, ela é um espaço amplo que eu posso, além de guardar arquivos, instalar ferramentas. Exatamente. E uma das ferramentas que vem junto já é o site. Exato. É o próprio SharePoint. Eu simplificaria assim. Não, perfeito. Eu não sei se fica claro para o pessoal, mas eu não achei tão visualizar. claro, falar a verdade. Exato. Deixa a pergunta. Exatamente. Deixa a pergunta e eu acho que onde fica mais claro é na tela anterior que você estava. Pode ser. Vamos voltar nela. Lá em gerenciar documentos, porque você vê aqui, que tem uma estrutura maior. Não é só mais conteúdo pasta. do site. Isso aqui é a biblioteca. Exatamente. A biblioteca está aqui dentro. Os documentos, as pastas, é um pequeno pedaço da biblioteca. Exatamente. O documentos é uma biblioteca onde lá dentro eu vou colocar as minhas pastas. Vamos chamar assim, o documentos é o repositório. Exato. Documentos é o repositório onde você salva arquivo. Exato. Até porque, por exemplo, a gente tem a última lá, que é um caso bem interessante, que é a página do site. A página do site é a estrutura mesmo do SharePoint, a página do SharePoint. E ele faz parte da biblioteca de documentos do SharePoint, que é algo muito mais macro. Exato, porque assim, você tem os ativos do site, que são ferramentas que estão meio que instaladas ali dentro. Por exemplo, o bloco de notas. Exatamente. Que você pode puxar para várias outras ferramentas, como o Teams. Exatamente. Como a própria ferramenta do bloco de notas. Então, acho que a melhor definição é a biblioteca de documento, ela é um ambiente amplo, aonde você tem dentro dele uma parte reservada para repositório, uma parte reservada para o site e as suas ferramentas, e uma parte reservada para outras ferramentas dentro da Microsoft. Perfeito. Como, por exemplo, bancos de dados, que é o próprio Lists. Perfeito. Achei excelente. E dá até de novo para ver lá na parte do tipo, você vê que páginas do site é uma biblioteca de páginas. Sim. Entendeu?
Exato. Os ativos do site é uma biblioteca de documento. O biblioteca de estilo, que é como é que chamava? A personalização Sim. do seu site. Exato. A personalização do seu site é uma biblioteca de documento. E simplesmente são os estilos que você utilizou dentro do seu site. Então é algo muito mais macro. Exato. E quais são as coisas que eu posso ter numa biblioteca? Ele me limita. Você pode ter um subsite, que é uma outra biblioteca aqui dentro. Exatamente. Você pode ter um aplicativo. Quando você clicar no aplicativo, ele já vai te levar para uma característica de fazer os seus aplicativos lá pelos apps e ali se adicionar um aplicativo dentro da biblioteca. Então, assim, tanto é que aqui você tem apps específicos. Ou seja, ele é como se fosse um servidor. Sim. Mas aí, o servidor, ele é o quê? O servidor é uma máquina mesmo, que está emulando um software que tem aplicativos lá dentro. E dentro dessa máquina do servidor tem um espaço de pastas. Se você compra na AWS, tem um servidor com várias ferramentas. De gestão de banco de dados, aplicativos, segurança, tudo aquilo. Mas lá dentro, você tem uma pasta que você salva os seus arquivos, por exemplo, o seu site acessar. Então, para mim, é isso. Perfeito. E ali tem página, é página do site. Biblioteca de documentos, ou seja, eu posso ter mais de uma biblioteca de documentos aqui dentro. Eu posso ter listas, que são bancos de dados. Agora, quando eu entro dentro de uma pasta, que aí eu vou começar a trabalhar a nível de repositórios de arquivos, Aí eu tenho, de fato, espaço. eu já posso fazer o quê? Documentos que são salvos lá dentro. Exatamente. Entendeu? Então, um salva documentos em pastas, o outro cria ambientes para você ter bibliotecas, pastas, essas coisas, cria o site, cria toda a parte de aplicativos, repositórios e bancos de dados. Perfeito. Então, ele é meio que como se fosse a biblioteca, talvez seja o seu computador. Perfeito. Você pode fazer várias coisas. Perfeito. A pasta é um pedaço do seu HD. Do macro. Exatamente. Basicamente, para mim, é isso. Perfeito. Excelente. Acho que a definição ficou Espero excelente. que tenha ficado claro, então. Assim, a acho gente que tentou visualizando. 4, 5, 6 definições diferentes. A última acho que foi a melhor, a do computador. Só Mas- agradecer vocês que ficaram até agora aqui, né? Exatamente. E fica de olho no canal. A partir de agora a gente vai ter muito mais conteúdo. A gente Assim tá super espero. engajado para gravar muito vídeo. E é Ótimo, isso. pessoal. A meta é começar a produzir muita coisa e fique ligado que vai surgir novidade aqui ainda. Tem uma novidade, sim. Pra mim, eu vou fazer... Não vou ter spoiler, não. Fica ligado que vai ter uma Eu tô novidade do curioso, Carará né? aqui no Eu canal. tô curioso. O do Carará não pode, porque agora a gente é monetizado, meu amigo. Agora a gente recebe do YouTube os absurdos $1 que ele caiu lá até hoje. Mas vai ter novidade aqui no canal, coisa muito bacana. Vocês vão ver, assim, absurdamente bacana. Eu vou trazer pra cá conteúdo de qualidade, assim, diferenciado. Modelo para o resultado mesmo. Perfeito. Coisa fora da curva. Se você gostou, dá o like. Se não gostou, dá o like e deixa um comentário reclamando. Quer conhecer um pouco mais do dia a dia? Vai nas nossas redes sociais, acompanha por lá, tem Carlos Pires Consultor. Um dia vai ter Rafael Consultor, eu acho. Tem LinkedIn agora também. Tem LinkedIn, pelo menos. Vai no LinkedIn também, procura como Carlos Pires Consultor, Pro Resultado, Resultado em Foco. Nas redes sociais a mesma coisa. Lá o conteúdo é mais dinâmico, é do dia a dia. Por exemplo, o Summit agora, na última semana, teve conteúdo bacana demais das discussões que a gente teve. E não dá tempo de trazer isso aqui pro YouTube. Lá é mais dinâmico. Então acompanha nas redes sociais, segue a gente lá. Se você não é inscrito, e eu sei que a maioria não é, porque eu acompanho meus números aqui, 90% dos caboclos que estão assistindo esse vídeo não são inscritos. Se inscreve no canal e dá uma moral pra gente, para poder levar a contabilidade, a gestão, o planejamento, esse nosso modelo de gestão empresarial e principalmente esse nosso modelo de visão do SharePoint para mais pessoas. Segue e compartilhe o nosso conteúdo no dia a dia. E não se esquece de marcar o sininho lá para receber as novidades, que agora vão ser muitas. É isso, gente. Fica ligado no canal que muita novidade, muita coisa nova, muita coisa bacana a gente vai estar trazendo pra cá. Até a próxima e não se esqueça, eu não falei no começo, mas agora eu vou falar de novo. Aqui a gente sempre traz planejamento, gestão e muita contabilidade estratégica.